Dando início agora à nossa segunda aula, que vai ser sobre avaliação nutricional na unidade de terapia intensiva. Os tópicos que vão ser abordados nessa primeira parte da aula vão ser o objetivo de se fazer uma avaliação nutricional. Vamos falar um pouquinho também sobre scores de gravidade e prognóstico, scores de risco nutricional e também sobre como fazer o exame físico no paciente crítico. É muito comum que, ao se iniciar a avaliação nutricional, a gente se pergunte por onde que eu começo, por quem eu começo, quando eu começo. Assim que o paciente chegou, eu espero um pouco, de que maneira que eu vou fazer. E o mais importante é por que eu vou fazer, por que eu faço dessa forma. Eu gosto muito de refletir e eu gosto que o aluno reflita também sobre qual é o objetivo do que ele está fazendo. Qual que é o objetivo de se fazer uma avaliação nutricional? O objetivo é poder identificar possíveis distúrbios relacionados à nutrição, que por meio de uma intervenção dietética adequada se possa auxiliar na recuperação e ou na manutenção do estado de saúde do paciente. Então, um distúrbio nutricional que possa, por meio de uma intervenção dietética adequada, auxiliar o paciente na sua recuperação ou na manutenção do estado de saúde. E é importante destacar que a avaliação nutricional possui diversos pontos que, em conjunto, vão contribuir para um diagnóstico nutricional. E o que a gente tem? Que pontos são esses que devem ser levados em consideração? A história médica prévia do indivíduo, ou seja, o que ele tem de doenças? Quais são as comorbidades? Ele é um paciente hipertenso, ele já teve um acidente vascular cerebral, ele tem problema renal, é diabético. Então, quais são as comorbidades que esse paciente tem? Qual é o motivo da internação? Por que o paciente foi parar na UTI? É um paciente que teve um AVC, que teve um infarto, que teve uma perda de função renal. Avaliar o risco nutricional, e nós vamos ver nessa aula algumas ferramentas. Fazer a avaliação antropométrica, e aqui a gente pode dar um destaque para peso, altura, índice de massa corporal. As dobras cutâneas não são tão utilizadas dentro da UTI, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Realização de exame físico, avaliação de parâmetros bioquímicos que tenham um olhar um pouco mais voltado para o ponto de vista nutricional, não são todos os exames que a gente vai analisar. E também sobre a terapia nutricional que o paciente está recebendo ou vai vir a receber. Então, o diagnóstico nutricional, ele não deve ser dado somente com base num valor de índice de massa corporal, mas sim por uma análise em conjunto de todos esses fatores. E agora, nós vamos dar início aos scores de gravidade e prognóstico. O que são esses scores? Como a gente já viu, eles avaliam a gravidade do paciente e conseguem estimar o risco de mortalidade. Eles são ferramentas importantes que vão contribuir na tomada de decisões sobre tratamento e prognóstico do paciente, também vão contribuir para a avaliação do custo-benefício de algumas terapêuticas e podem ser utilizados para avaliar a qualidade da assistência. E vale lembrar que essas ferramentas, elas não são capazes de controlar todas as variáveis dentro da UTI e que dessa forma elas não devem ser utilizadas de maneira isolada para tomada de decisões. Então, elas vão auxiliar a equipe, os profissionais de saúde em relação ao prognóstico do paciente, mas não devem ser utilizadas de maneira isolada. A primeira ferramenta que eu trouxe para vocês é o Apache 2. Ela é uma ferramenta mais antiga,
foi feita em 1985 e leva em consideração 12 variáveis clínicas e bioquímicas e tem uma pontuação que varia de 0 a 71 pontos. E o que se considera? Dentro das primeiras 24 horas após a admissão do paciente na UTI, vai se analisar o pior valor dessas variáveis, sendo que quanto maior a pontuação do paciente, maior o risco de mortalidade, ou seja, pior o prognóstico desse paciente. E o que vai ser levado em consideração? Além dessas variáveis clínicas e bioquímicas, vai ser levado em consideração a idade do paciente, o estado de saúde prévio, ou seja, as comorbidades presentes, e o tipo de internação. Se é uma internação clínica, se é uma internação cirúrgica, se essa cirurgia ela era eletiva ou não. Então, o conjunto dessas variáveis, o somatório dessas variáveis vai resultar em uma pontuação que quanto maior, maior a gravidade do paciente. O segundo score que eu trouxe é o score SAPS-3, foi um score feito em 2005 e é um score amplamente utilizado. Atualmente ele é um dos scores mais utilizados e leva em consideração variáveis clínicas, fisiológicas e laboratoriais. E ele leva em consideração também características prévias à internação na unidade de terapia intensiva. E um pouco diferente do score Apache 2 que nós vemos agora, ele não vai levar em consideração o pior valor nas primeiras 24 horas de internação, mas sim o pior valor das variáveis na primeira hora após a admissão na unidade de terapia intensiva. Então o cálculo do SAPS-3 é muito mais fácil e se consegue ter esse cálculo de probabilidade de óbito com uma antecedência muito maior. E diferente do Apache, ele calcula a probabilidade de óbito em 28, 60 e até 90 dias. E por fim, eu trouxe um score chamado de score SOFA, que também é um score um pouco mais antigo, ele foi feito em 1994 e ele traz um olhar um pouco diferente em relação ao Apache e o SAPS, porque o score SOFA ele é dividido em 6 grupos. Ele vai avaliar o perfil neurológico, respiratório, gastrointestinal, cardiovascular, coagulatório e renal. Então vão ser avaliados 6 sistemas. E o SOFA ele vai avaliar a presença e o grau de disfunção multiorgânica. Então, a cada um desses sistemas vai ser atribuída uma pontuação e quanto maior a pontuação, da mesma maneira que nos outros scores, maior o grau de disfunção desse paciente. Ele é interessante porque ele dá um valor final de score, mas também permite a avaliação isolada por sistema. Então, eu posso ter um paciente que vai ter uma pontuação de 12 pontos, mas que vai ter 3 sistemas comprometidos, ou eu posso ter um paciente que tem uma pontuação também de 12 pontos, mas que tem 5 sistemas comprometidos. Então, ele permite esse acompanhamento e grau de comprometimento do estado de saúde ao longo da internação geral, mas também por sistema. Agora, falando um pouquinho sobre os scores de risco nutricional. Eu trouxe 2 scores, o score Nutric e a NRS. Mas antes da gente falar desses scores, é importante falar um pouquinho sobre o que é risco nutricional, que nada mais é do que a possibilidade de ocorrência de complicações que estejam relacionadas ao estado nutricional e que seriam evitadas com a oferta de uma terapia nutricional adequada. E o que é que os guidelines nos trazem? Que pacientes com maior risco nutricional têm mais benefício em receber uma terapia nutricional especializada. E aqui eu gostaria de ressaltar, então, a importância da terapia nutricional. Os scores de risco nutricional, eu, como já falei, trouxe 2.
O Nutric é o primeiro score e até hoje ele é o único score que é específico para pacientes críticos. Ele vai levar em consideração variáveis clínicas como idade, presença de comorbidades, mas também variáveis bioquímicas como a dosagem de interleucina 6. Leva em consideração scores de gravidade e prognóstico como a PASH e o SOFA, que agora a gente já conhece, e também o tempo de internação hospitalar prévio. Então, o Nutric ele é um score que vai avaliar inflamação tanto do ponto de vista mais agudo, quando avalia a dosagem de interleucina 6, quanto do ponto de vista crônico, considerando que ele avalia comorbidades que podem influenciar no estado inflamatório. Contudo, o Nutric, diferente de outros scores de risco nutricional, não avalia parâmetros antropométricos e nem parâmetros alimentares. Nesse slide eu trouxe representado o score Nutric. Como a gente pode ver, nós temos as variáveis idade, a PASH-2, SOFA, número de comorbidades, tempo de internação prévia à admissão na unidade de terapia intensiva e a dosagem de interleucina 6. Para cada uma dessas variáveis se atribui uma pontuação e por fim a gente vai ter o valor final do score. Alguns hospitais, algumas unidades de saúde não conseguem dosar interleucina 6 e por esse motivo se fez um score Nutric modificado que não vai considerar no seu cálculo a dosagem dessa interleucina. Para o score Nutric normal, que inclui a dosagem de interleucina 6, se considera como pacientes de alto risco nutricional, pacientes com pontuação de 6 a 10 pontos, e de baixo risco, menor ou igual a 5 pontos. Contudo, para o sistema de saúde que for utilizar o Nutric Score sem a dosagem de interleucina 6, que vai usar o Nutric modificado, se considera como pacientes de alto risco com pontuação de 5 a 9 pontos e de baixo risco menor do que 4 pontos. Falando sobre um outro score, a NRS 2002, que é comumente já utilizada para pacientes não críticos. A NRS 2002, da mesma maneira que para pacientes não críticos, vai ter um screening inicial. Vão ser feitas aquelas 4 perguntas básicas em relação ao índice de massa corporal do paciente, se teve perda de peso nos últimos 3 meses, como que está a ingestão calórica na última semana. E a 4ª pergunta, se esse paciente é um paciente criticamente enfermo, se ele está em unidade de terapia intensiva. Então, como vocês podem observar, todos os pacientes críticos vão ir para a segunda fase de triagem da NRS, porque obrigatoriamente todos os pacientes vão ter a resposta da 4ª pergunta como sim. O score Nutric, ele vai levar em consideração variáveis nutricionais, como dados de ingestão alimentar, dados de perda de peso ou de índice de massa corporal, e vai depender dos dados que nós tivermos disponível. Leve em consideração também a severidade da doença, ou seja, qual é o diagnóstico que esse paciente tem. E também os valores de idade, sendo que pacientes acima de 70 anos têm uma pontuação maior no score NRS. E a classificação da NRS para pacientes críticos é diferente de pacientes não críticos. Pacientes críticos são classificados como em risco ou com risco quando com pontuação de 3 a 4 pontos e com alto risco quando maior ou igual a 5 pontos. Esse foi o estudo de coorte prospectivo que avaliou 200 pacientes em unidades de terapia intensiva por meio da NRS 2002, identificando que quanto maior o risco identificado pela NRS 2002, maior a chance de o paciente permanecer
em mais tempo em ventilação mecânica invasiva, maior a frequência de infecções hospitalares e maior a mortalidade desses pacientes. Dando início à nossa parte sobre exame físico. O exame físico, ele deve ser realizado de maneira sistêmica e progressiva. Ou seja, os profissionais devem fazer a realização do exame da cabeça aos pés do paciente e não pode passar nada. E é importante a gente lembrar que, do ponto de vista nutricional, achados unilaterais devem descartar causas nutricionais. E o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista nutricional, nós devemos descartar achados unilaterais. Vamos supor que nós tenhamos um paciente que tem uma presença de edema em uma das pernas ou uma perda de massa muscular maior em um lado do corpo. Provavelmente esse paciente tem uma condição clínica ou alguma comorbidade que tenha afetado essa perda de massa muscular, porque se fosse uma desnutrição por causa nutricional, ela seria sistêmica e não somente de um lado do corpo. Por isso que é tão importante, quando a gente avalia edema, moteamento ou qualquer outra perda de massa muscular, que seja avaliada de maneira bilateral. Quando nós vamos avaliar a perda de massa muscular, que como nós já vimos ela é muito marcada na UTI, existem alguns sítios de avaliação que nós devemos prestar mais atenção. Em relação à cabeça, face, rosto do paciente, o que a gente vai avaliar? Musculatura temporal. Depois, indo para pescoço, tronco, abdômen, o que a gente vai avaliar? Musculatura supra e infraclavicular. Também musculatura intercostal no peito do paciente e, se possível, avaliar musculatura paravertebral. Muitos pacientes são de difícil mobilização e nem sempre é possível olhar as costas do paciente, mas se o paciente puder ser mobilizado, é interessante fazer essa avaliação. Em relação aos membros superiores, avaliar musculatura bicipital e tricipital. E nas mãos, se possível, a musculatura interóssea. Já nos membros inferiores, é importante avaliar quadríceps e gastrocnêmio. E essa massa muscular, essa perda, pode ser classificada de 3 maneiras, em perda leve, moderada e grave. Mas também é importante avaliar a perda de massa gorda, de tecido adiposo. E onde é que a gente vai avaliar? Bola gordurosa de Bichat no rosto do paciente, no abdômen, no bíceps e no tríceps e, por fim, a perda de massa gorda em quadríceps. Mais um ponto importante de ser avaliado é o abdômen do paciente. Na UTI, nós vamos ter pacientes com abdômen normotenso, mas com muito mais frequência, pacientes com abdômen distendido. Esse abdômen, ele pode simplesmente estar distendido, mas ele pode ser um abdômen distendido ascítico, ou seja, com acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E por que é que isso é importante? Porque isso vai influenciar na tolerância à terapia nutricional do paciente. Então é muito importante que nós estejamos atentos à presença de distensão e, se o paciente puder verbalizar, perguntar se ele sente um desconforto, de que maneira que é esse desconforto. É claro que nem sempre a gente vai conseguir conversar, porque muitos pacientes estão sedados, mas sempre que possível é importante escutar o que o paciente tem a nos dizer. Mais um achado é a ocorrência de edema. O edema, como nós já vimos na aula anterior, ele é o acúmulo de líquido no espaço intersticial. E ele é extremamente comum nos membros inferiores. E normalmente esse edema ele vai subindo, ele começa nos pés, depois ele vai para a coxa e pode subir para o tronco. Normalmente a gente identifica o edema pelo sinal de Cacifo.
num local, né, pode ser na perna do paciente, onde existe uma proeminência óssea, a gente pega e faz uma pressão. Assim como na primeira imagem vocês podem observar, se faz uma pressão com o dedo sobre a perna do paciente por alguns segundos e depois, retirando o dedo, nós vamos observar se vai ficar marcado, se vai ter o sinal de cacifo. E novamente é importante que a gente avalie esse edema de maneira bilateral. Como eu já acabei de falar, esse edema ele pode ir subindo, inicia nos pés do paciente, vai para joelho, para coxa e pode chegar em tronco. E quando esse edema atinge o tronco do paciente, incluindo também membros superiores, a gente diz que o paciente apresenta um edema generalizado, também chamado de anasarca. E de novo, por que isso é importante? Porque isso vai influenciar no peso do paciente. Nós temos diversos parâmetros para avaliar a grande circulação, mas também temos alguns parâmetros para avaliar a microcirculação, como o tempo de enchimento capilar, que é uma técnica que pode ser utilizada nos pacientes críticos. Aí, para quem está assistindo a aula, pode fazer o teste em si mesmo. Como é que a gente faz? A gente vai pegar a mão do paciente, a gente pode pegar o dedo indicador, a gente vai fazer uma pressão no dedo por alguns segundos e depois a gente vai soltar e contar quanto tempo que leva para o sangue retornar no dedo que estava sendo pressionado. Se o tempo que o sangue levar para retornar for maior do que 3 segundos, se considera que o indivíduo tem um tempo de enchimento capilar lentificado. Isso pode ser um indicativo de má circulação em pequenos vasos. Outro ponto importante de se avaliar ainda nas mãos do paciente é o turgor cutâneo. O turgor cutâneo reduzido ele pode ser um indicativo de desidratação. Então como é que a gente vai fazer? Pega o dorso da mão do paciente, puxa, não é para beliscar o paciente, é só para puxar um pouquinho. Então puxa e quando soltar, a pele tem que retornar ao normal. A mão do paciente não pode ficar marcada. Se ficar marcado, pode ser um indicativo de que esse paciente está desidratado. Como nós já vimos também numa aula anterior, a presença de moteamento. O moteamento, como nós já vimos, é um sinal de alteração de microcirculação, dificuldade de circulação de oxigênio em pequenos vasos. E aqui a gente tem que atentar para circulação nos membros inferiores, nas extremidades, mas também do ponto de vista intestinal. O moteamento ele é dividido em 5 graus. Ele normalmente é avaliado no joelho. O primeiro grau é o menor, é como se a pele ficasse em mármore. Então, essa pele em mármore ela inicia como no tamanho de uma moedinha no joelho. Depois, o segundo grau pega todo o joelho. Depois, o terceiro grau até a metade da coxa. O quarto grau na base da coxa e o quinto grau é um grau de moteamento no qual ele está atingindo o tronco do paciente, sendo que quanto maior o grau, maior a gravidade. É importante avaliar também lesões por pressão. Existem alguns fatores que podem contribuir para o surgimento de lesão por pressão, como a própria palavra já diz, a pressão, a fricção, uma nutrição inadequada e um inadequado aporte de oxigênio. Normalmente, as lesões por pressão, elas ocorrem em locais de proeminências ósseas. Elas são divididas em 4 estágios. O primeiro estágio, como vocês podem ver na imagem, é um estágio em que ocorre vermelhidão, calor, um eritema que não é branqueável e a pele está intacta. Já no segundo estágio, tem uma lesão mais rasa, mas que ainda tem bordas distintas e uma perda parcial da espessura cutânea. No terceiro estágio, um estágio mais avançado, tem uma perda total da espessura cutânea e vai começar a envolver um dano ou uma necrose de tecido subcutâneo. E o estágio 4, que é o estágio final, ocorre uma perda total da espessura cutânea com uma destruição extensiva
com necrose tecidual ou até mesmo dano a músculos, ossos e outras estruturas de sustentação. Antigamente, as lesões por pressão eram chamadas de escara ou úlceras de pressão. Contudo, esses termos caíram em desuso e atualmente a nomenclatura correta é lesão por pressão. E por fim, nessa aula nós vamos avaliar entender um pouquinho sobre as fístulas. As fístulas, elas são comunicações que podem ser entre dois órgãos, entre um órgão e a cavidade abdominal, entre um órgão e o meio externo, e elas são classificadas de duas maneiras: de fístulas de alto débito, quando a drenagem é maior ou igual a 500 ml por dia, ou fístulas de baixo débito, quando essa drenagem ela é menor do que 500 ml dia. E depois, ao longo da aula, nós vamos entender por que é tão importante se avaliar a presença de fístulas nos pacientes críticos.